Você gosta de fazer layer com clap ou snare, ou os dois juntos? É o seu caso? Então vamos lá, umas dicas bem bacanas de como fazer isso soar bem. Fala galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente mistura clap com snare, ou snare com snare, ou clap com clap, enfim. Mas quando a gente tem mais de um desses timbres tocando a mesma frase, por exemplo, no 2 e no 4, naquele beat básico de house, techno, deep, trance, enfim. O que a gente pode fazer para melhorar a mix deles e fazer eles aparecerem melhor dentro da sua música, no contexto geral, e soar de forma mais relevante na sua bateria? Vamos lá. Nesse projeto de hoje aqui, eu tenho um som, é um loop na verdade, né, feito aqui no Ableton Live, e montei um beat bem básico com um kick, um hat corrido, e aí eu usei um clap e uma snare, e além disso o projeto ainda tem algumas coisas de percussão, tem bassline, tem um arpejo e tem um acorde rolando aí. Então, hoje esse projeto vai ser usado em alguns vídeos, né? E hoje ele vai ser focado em fazer a mix do clap do snare. Então vou dar um play aqui só para vocês ouvirem basicamente o que está acontecendo. Bom, como o vídeo hoje é focado em clap e snare, então basicamente abrindo o nosso drum rack aqui, vocês vão ver que tem esses dois canais aqui, posso solar eles. E aqui a gente vai ouvir as duas coisas juntas, né? Só o nosso clap, no caso, ou só o snare. Para quem não sabia a diferença de clap e snare, tá aí, né? Então volta uns segundos aí do vídeo que você vai sacar. Mas basicamente o clap tem um som de palma, né? O snare tem um som mais parecido com um som de caixa mesmo, de bateria acústica, ou pode ser sintetizada, enfim. Então aqui eu estou usando um clap de 808 clássico e eu estou usando também um snare de 808, né? Que é uma bateria eletrônica bastante clássica, que a Roland fez na década de 80, né? Enfim, a ideia, assim, eles estão, se a gente olhar aqui o MIDI, eles estão tocando basicamente a mesma frase, né? Então, tanto o clap quanto o snare, eles estão tocando aqui, né, ao mesmo tempo. Por isso que se eu solar os dois aqui, a gente vai ouvir os dois juntos, né? Então, basicamente, a gente começa a fazer essa mix sempre tendo em mente que esse som ele precisa soar bem em qualquer sistema de som, né? E principalmente sendo o clap e o snare, nesse caso aqui, né, desse beat que eu montei, eles delimitam o ritmo da música. Então não é um negócio de importância mais baixa, né, nesse timbre, nesse beat. É um negócio que tem uma relevância bastante alta aí, principalmente se você quiser fazer o pessoal dançar. Então, a princípio, se a gente analisar só de olhar aqui os meters do canal, vocês vão ver que o clap ele está estéreo. Vejam. Tem uma diferença aqui de L para R, né? Significa que ele está estéreo. O snare aqui ele está mono ou mais próximo de mono, né? O que eu vou fazer? A princípio, eu vou deixar os dois canais em mono e aí eu vou mostrar como que a gente faz eles soarem bem em mono e como a gente abre eles no estéreo de uma forma que seja monocompatível, beleza? Então, começando pelo clap, que ele está em estéreo, basicamente eu vou pegar um utility aqui, vou jogar para dentro do canal e eu aperto o botão mono. Isso é bem simples, tá? Eu poderia também fazer alguma mudança no sample, talvez diminuir um pouco a duração dele, porque eu acho que ele está um pouquinho molhado demais, né? E beleza, feito isso, eu vou para o meu snare, também vou pegar o utility e ligar o mono. Então agora eu estou tendo certeza que esses dois samples eles estão sendo tocados em mono, tá? Por que isso é importante? Porque o nosso estéreo ele só vai soar monocompatível
se a gente tiver certeza do estéreo que a gente está criando. Senão a gente vai ficar no achismo, tem que ficar testando, não testando. Então é mais fácil a gente deixar tudo em mono e depois a gente trabalha com pan, EQ, enfim. Então a gente vai ver algumas técnicas aqui. Bom, feito isso, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero abrir, vou colocar no Master um Spectrum, tá? Por quê? Porque eu quero entender como é que estão tocando essas frequências, tá? Tanto do snare quanto do nosso clap. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ouvir solado aqui. Já estou ouvindo solado o meu snare, né? E aí a gente vê mais ou menos o que está acontecendo. Então vejam, ele tem um pico ali na região dos 350 Hz, ele tem um grave bem alto comparado ao resto do sample, né? Coisa que provavelmente não há necessidade de ter. E ele tem alguns picos aqui nessa região aqui da transição de médio para médio agudo, lá nos 4K, tá? Vamos ver como é que soa o nosso clap. Então, o nosso clap, vejam, ele não tem tanto grave, né? Parece que ele já foi filtrado. A parte de médio grave também dele não tá tão alta, né? E ele tem mais essa região dos médios aqui, ó, lá nos 1100 Hz, por aí, né? A gente está comparando aqui, ó, isso aqui, essa linha que sobra aqui é a soma do clap com o snare, tá? Eu poderia clicar aqui no Spectrum, ele vai limpar, né? E aí eu vejo melhor minha onda aqui do clap, ou eu poderia ver melhor minha onda do snare. Então vejam. Justamente nesse desenho aqui, não foi um negócio pensado, foi meio que sorte. O que acontece? O interessante, para a gente ouvir bem tanto o clap quanto o snare, é que eles funcionam como se fosse um quebra-cabeça e as peças se encaixem, né? Então, por exemplo, como o nosso clap ele é mais pronunciado, ó, nessa região de 1K, né? Era interessante ter um buraco aqui na mesma região ali no snare. Isso a gente chama de EQ shaping. Então, é coincidência, tá, pessoal? Eu joguei o sample que eu achei que soava legal aqui e beleza. Mas já tem esse buraco aqui. Se não tivesse, a gente poderia cavar com um equalizador, né? E aqui nessa região mais cheia do snare, que é ali na região dos 3K e meio, 4, era legal ter um buraco no nosso clap. Então vamos lá. Vamos ver como tá a curva do clap agora. Aqui não tem bem um buraco nessa região, ele tá meio linear. Depois, ali no 6K que ele começa a cair. Então a gente poderia cavar um buraco aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o EQ8 aqui no canal, né? Poderia ser qualquer outro equalizador, né? Vou usar o EQ8, enfim, que é a ferramenta que temos aqui, né? Ele está no canal. Na verdade eu joguei ele no Master, olha o erro. Então vamos lá, eu vou jogar ele no canal do clap, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele buraco que eu falei ali na região dos 3.500 Hz, tá? Bem aberto o kill, eu vou tentar tirar um pouco daqui. Começa com uns 3 dB, que já é bastante coisa, né? E aí a gente vai analisar aqui como é que ficou o espectro dele, né? Ó, ele já fez um pouco de buraco aqui, a gente poderia forçar um pouco mais, tá? Então, tirar um pouco mais aqui, 5 dB já tá bom, senão a gente começa a descaracterizar muito o timbre, né? Então reparem que ele faz uma barriga para baixo aqui, que é justamente uma área alta do snare, tá? Vou fazer a mesma coisa nessa região aqui de 1100 Hz, mais ou menos, 1200 Hz, lá no snare. Então venho no meu snare, vou colocar um EQ8 aqui, e aí eu vou pegar um ponto aqui de EQ, colocar lá 1200 Hz mais ou menos, e vou cavar Já tem um buraco ali, eu vou cavar um pouco mais, forçar um pouco mais, tá? Então vamos ouvir aqui com o snare solado. Então nessa região aqui, ó, de 1200, ele cava um buraco um pouco maior. Ou seja, uma peça encaixa na outra, tá? Outra coisa que eu vou fazer, antes que eu me esqueça, no snare, muito importante, é limpar essa sobra de grave aqui, ó. Que às vezes ela toca, às vezes não, tá? Isso pode ser muito do simples também, do jeito que ele está executando aqui.
mesmo com o ARP desligado, enfim, ele não está tão linear. Então, só por desencargo de consciência, eu ligo aqui um low cut. Vamos ver aqui, ó. Às vezes ele aparece de volta, olha que interessante, né? Meio esquisito mesmo com o low cut. Enfim. Vamos aumentar a precisão aqui do espectro. Ele tá às vezes aparecendo, às vezes não. O que é muito estranho. Enfim. Mas é do próprio... Vejam que é do próprio... Simpler. Porque aqui no próprio gráfico do EQH ele tá mostrando isso aí, né? Mas enfim, por segurança a gente deixa cortado aqui. E a frequência que a gente vai cortar, basicamente a gente vai cortando até onde a gente sentir que já está perdendo algum detalhe importante do som, tá? Outra coisa, eu já falei em outros vídeos, né? Eu não costumo usar o vezes 4 aqui porque ele faz um slope muito brutal e isso pode gerar muito phase shift. Eu prefiro ir mais natural. Se você quiser deixar no vezes 4, vai por sua conta e risco, né? Então vamos lá. Aqui é um ponto bom, ó. Enfim. Né? E no nosso clap, ele tem uma sujeirinha aqui que não tá tão alta, né? Se a gente olhar aqui, enfim. Mas se você por desencargo de consciência quiser limpar, você liga ele aqui, né? Espera aí. Clap. Mesma coisa. Vai caçando até você achar que fez falta, né? Aqui tá beleza. Então vamos lá ver. Né? E aí eu vou solar os dois juntos. Reparem que dá pra ouvir bem, eu vou deixar rolando, vejam. Ouçam. Dá pra ouvir bem que tá bem separado, tanto o clap quanto do snare, né? Basicamente porque a gente fez esse shape aqui, né? Onde o clap tinha umas frequências mais altas, eu abri um buraco aqui que já tinha um pouco no snare. E mesma coisa, no clap, onde eu tinha umas frequências mais altas do snare, eu abri um espaço no clap. Então os samples quando tocam junto eles se encaixam melhor. E como os dois estão bem no centro, isso já está rolando bem em mono, né? Agora se a gente quiser aumentar o estéreo deles, basicamente a gente faz o quê? A gente vem aqui no pan e joga um pouco mais para o lado, o outro um pouco mais para o outro lado, né? Então vejam. Agora a gente tem estéreo dos dois. Para finalizar, a gente vai conferir eles em mono. Então eu posso ir lá no meu master, né, colocar um utility e clicar em mono e ver se some alguma coisa, né? Vamos lá. Tá bem agradável, né? Então é um estéreo aí que tá monocompatível, enfim. E rolando na música, vocês vão ver que esse clap ficou bem aberto, né? Vejam. Para finalizar, dica de ouro, algumas vezes a gente tem uns transientes aqui que, por exemplo, podem dar uma leve atrapalhada no timbre ou na percepção deles, né? Mesmo você abrindo o pan, né, você acha que, enfim, não ficou tão claro, né? Então, por exemplo, o clap tem um transiente aqui, o snare tem um transiente que não vem de cara tão alto, né? O clap já vem mais pancada, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar lá no MIDI e pegar um deles, por exemplo, o clap, ó, clica aqui na nota dele que ele seleciona todos, e aí a gente dá uma leve atrasada, tá? Então, se eu der zoom aqui, vocês vão ver que o clap está um pouquinho fora do grid. E aí a gente vai ouvir. Dá até um swing melhor pro som, tá? Eu vou voltar como estava antes. Aqui eles estão certinho no grid. Agora eu vou atrasar bem pouco o clap. Eu poderia atrasar até um pouco mais, né?
ou adiantar o snare. Aí já ficou meio esquisito, então como dizer. Beleza? É isso aí, galera. É uma dica rápida aí de como trabalhar layer de clap e snare. Poderia ser com 2 claps diferentes, ou com 2 snares diferentes, ou até com 3, 4 snares, né? A grande sacada é, deixa em mono, faz sua bem em mono ali, faz um shaping para as coisas se encaixarem, e aí depois você vai abrindo o punk, ele já vai criar um estéreo natural que já é compatível em mono, beleza? É isso aí, até semana que vem. Valeu!